Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez para nós iniciarmos a nossa reflexão de hoje. Senhor nosso Deus, mais uma vez a tua boa mão nos ajunta, usando os recursos que o Senhor providenciou antes da criação do mundo para o nosso pastoreio nesse tempo difícil que nós vivemos. Obrigado, Deus, por cada recurso que nós temos acesso para recebermos o cuidado do Senhor, o alimento do Senhor, teu maravilhoso pastoreio, meu Deus. Nessa reunião dos santos, ó Pai, nós clamamos a Ti. Que fale profundamente ao nosso coração. Dá-nos mais vida, Deus, do alto, a verdadeira vida que encontramos apenas em Cristo Jesus. Quieta o nosso coração, tranquiliza a nossa alma, nós possamos entender a reverência desse momento, a solenidade desse encontro, e que o Senhor, Deus, seja glorificado através da exposição e do entendimento de cada um presente aqui, para a glória do Senhor, para a exaltação de Cristo, meu Deus, para a edificação da igreja, o corpo de Cristo e o avanço do reino. Amém. Amém. Um distintivo cristão. Novas criaturas amam a lei de Deus. Uma exposição do Salmo 119 à luz da nova aliança. Essa tem sido a nossa reflexão no Salmo de número 119 nas últimas semanas. Existe uma longa caminhada aí de muito alimento observando essa série que destaca os distintivos da nova criatura, ou especialmente um distintivo da nova criatura, que é o amor à lei de Deus, às suas santas instruções, à sua santa palavra. Eu não sei se você já parou para pensar em duas perguntas muito simples. No que consiste ser uma nova criatura? No que consiste ser uma nova criatura? Quantos e quais distintivos cristãos você seria capaz de enumerar? Basta apenas essas duas perguntas para nós percebermos a destrutiva pobreza do cristianismo atual. Poucos cristãos conseguem descrever, por exemplo, o que é conversão. Independente do tempo que eles têm de caminhada na igreja ou não. Poucos cristãos conseguem descrever o que significa nascer de novo, em que consiste nascer de novo. Se pedirmos então para citar alguns distintivos cristãos de ser nova criatura, isso ainda fica pior. Talvez citem coisas que não fazem conexão alguma com a realidade bíblica com que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. A verdade, meus irmãos, é que, na sua grande maioria, os cristãos não mais se distinguem desse mundo. Às vezes, o máximo que consegue se distinguir são em meros comportamentos que podem ser descritos como moralistas e legalistas, por causa das roupas que passam a vestir, por causa das músicas que passam a ouvir, por causa de algumas amizades que deixam, mas tudo isso questões exteriores e superficiais, nada faz referência a algo realmente interior, distintivo e destacado. Nós até nos esforçamos
para não usar palavras que não sejam, por exemplo, aceitáveis no nosso círculo de amizade de pessoas caídas, nos nossos mais diversos relacionamentos em que nós vivemos com pessoas caídas, simplesmente para não destacar que nós somos agora pessoas diferentes, nós temos uma nova mente, nós temos um novo coração, e isso ainda é um entendimento de muitos, ou da grande maioria de cristãos. O conceito, por exemplo, de ser nova criatura, ele está profundamente diluído, e isso gera consequências que retroalimenta essa diluição, essa destruição. Nós vemos consequências que são fruto dessa superficialidade da fé, dessa superficialidade do entendimento cristão. São cristãos que não mais se distinguem, por isso é até difícil considerarmos que são cristãos, e existem discursos para defender essas práticas superficiais. Por exemplo, falta de amor, falta de compaixão, falta de espiritualidade, falta de zelo, falta de cuidado. Então, muitas vezes os momentos em que nós vemos, por exemplo, Satanás usando palavras macias para enganar os santos. Isso gera uma retroalimentação extremamente destrutiva, tanto para a fé cristã, como para o testemunho de Cristo, evidentemente, mas também para a igreja, que é o testemunho visível de ser nova criatura. É a embaixada do reino no qual nós um dia habitaremos. É a igreja. Não existe outra embaixada do novos céus e nova terra. Não existe. A única embaixada do novos céus e nova terra que nós temos no mundo são as igrejas locais. São as únicas embaixadas visíveis. Diga-se de passagem. Quais são as embaixadas invisíveis? Não existe. Não existe nenhuma embaixada invisível. Todas as embaixadas que nós vemos são igrejas locais, portanto, são embaixadas visíveis do novos céus e nova terra, que cristãos estão dando um testemunho extremamente destrutivo e nocivo, que, na verdade, nós podemos nomeá-los como testemunhos antibíblicos e anticristãos. Isso gera consequências, como eu disse, muito destrutivas. Por exemplo, isso mata a igreja, a embaixada do novos céus e nova terra. Essa superficialidade, esses comportamentos carnais de professos cristãos mata a igreja, deixa a igreja cada vez mais parecida com o mundo, porque os cristãos não buscam, esses tais cristãos não buscam amadurecer, não buscam se desenvolverem, não buscam investir a sua vida no convívio da igreja, ou igrejar, se nós podemos criar um verbo para isso, não procuram viver suas vidas igrejando com o corpo no qual ele foi enxertado, no qual ele foi inserido, no corpo local, e isso acaba deixando a igreja cada vez mais mundana, porque já que ele não cresce, já que ele não amadurece, já que ele não se desenvolve, independente do tempo que ele passa na igreja, ele precisa, para não se destacar negativamente, ele precisa deixar a igreja parecida com seu coração, que é mundano. E isso faz da igreja um centro, por exemplo, de autoajuda, um fast food do consolo e da promoção da autoestima. Quando o seu casamento está ruim, você procura a igreja, você procura o pastor, você procura os irmãos. Quando você está deprimido, você procura a igreja, você procura o pastor ou procura os irmãos. Quando você está profundamente abatido, muitas vezes por consequência do seu pecado ou da falta de caminhada séria na igreja do Senhor, você então busca a palavra de Deus, busca ler bons livros e busca conselhos de pessoas que você sabe que são maduras, mas que você não quer fazer nada, não quer pagar o preço para ter essa maturidade. Essa superficialidade mata a igreja. Mas não somente isso, mata pastores também. Esses pseudo-crentes são crentes sanguessuga. Eles querem cada vez mais serem servidos. Tratam a igreja como algo, por exemplo, abaixo de um clube, e tratam os seus pastores, por exemplo, como algo abaixo de funcionários seletistas, por exemplo, que têm
mais honra muitas vezes e mais benefícios muitas vezes do que os seus próprios pastores, mas eles estão sendo servidos. Mas também não só mata a igreja e, consequentemente, mata os seus pastores. E é interessante isso, meus irmãos, porque com muita facilidade nós levantamos as nossas vozes para julgar pastores que foram surrados pela caminhada cristã. Eu já conversei com inúmeros crentes, até mesmo algum de vocês, que questionaram, por exemplo, a integridade e a honra de alguns pastores que trataram a igreja do Senhor sem tanta honra ou se não se dedicaram tanto, mas não olham para a própria igreja ou para que aqueles crentes fizeram, por exemplo, com os seus pastores. Estava conversando com o George esses dias e mencionei da igreja de um amigo meu, na verdade, um dos meus professores, em que o pastor tem gradativamente abandonado a igreja. Nesses tempos, por exemplo, difíceis, ele tem sequer aparecido nas reuniões virtuais. Um pastor completamente abatido, desanimado com a congregação dos santos. Bom, a primeira coisa que vem à nossa mente é considerar como é possível um pastor, como é possível alguém que está à frente da igreja do Senhor, que lida direta e profundamente com a palavra de Deus, ter tal tipo de comportamento? Bom, a minha resposta para o George não justifica, mas eu posso dizer que eu compreendo esse pastor, embora não justifique. Imagine um pastor lidando arduamente com o ensino da palavra de Deus, com o discipulado, com aconselhamento. Imagine esse pastor com todo o gás, tendo toda a igreja sob suas costas, dando todo o suporte à igreja durante anos. E aqueles crentes que ele discipula, que ele ensina, que ele aconselha, simplesmente não amadurece. Esses crentes, ano após ano, cometem os mesmos pecados, demonstram as mesmas deficiências, agem com as mesmas carnalidades. Passam 5 anos, passam 7 anos, passam 9 anos, passam 10 anos, passam 12 anos. Basta esse pequeno contexto, então, para você perceber que líderes, pastores e presbíteros não são super-heróis. Não estão imunes à tristeza e o desânimo. Quando, por exemplo, a igreja não cresce, a igreja não amadurece. Quando irmãos, por exemplo, consideram que têm que desenvolver as suas vidas ao redor da igreja para então usar os dons que Deus deu a eles em benefício ao corpo de Cristo. Apenas esse pequeno contexto nós podemos entender. Bom, não justifica, mas nós podemos compreender. Mas não só mata igrejas, não mata somente pastores, mata crentes verdadeiros. A igreja passa a caminhar através das poucas pernas dos verdadeiros santos. É natural, então, que essas pernas fiquem cansadas, não é? Tem que sustentar o maior peso. É natural, então, que a igreja não caminhe com tanta velocidade que deveriam caminhar, porque existem crentes que são âncoras para retardar o progresso da igreja. Enquanto esses parasitas apenas sugam os nutrientes e a vitalidade do labor dos verdadeiros santos. Esses professos cristãos são instrumentos parasitários para matar a igreja. Mas isso já é uma consequência de outra coisa que tais pseudo-crentes matam. Eles matam as famílias. Por causa da arte diabólica de desenvolver vidas duplas. Eu já falei sobre isso. É a esquizofrenia espiritual. Santos na igreja e demônios no lar. São maridos frouxos e omissos, esposas apáticas e insubmissas, filhos rebeldes, preguiçosos, mimados e imorais.
muitas vezes que fazem parte do hall de membros da igreja visível, mas que os seus nomes não estão arrolados na lista do livro da vida do Cordeiro. Nós estamos, então, meus irmãos, num ponto de urgência na caminhada cristã e do testemunho da igreja. Ou nós buscamos realçar fortemente a distinção cristã, ou nós seremos submergidos. Nós afundaremos no mar de mundanismo e do baixíssimo nível que está tomando a igreja do Senhor. Não é à toa, por exemplo, que nós temos abordado em diversas atividades, serviços da nossa igreja, os distintivos de ser cristãos. O distintivo de ser nova criatura. E não é por acaso, por exemplo, que nós estamos abordando aqui o Salmo de número 119, porque se nós não consideramos a palavra de Deus como a única palavra digna de honra e aceitação, nós não podemos sequer nos considerar cristãos. Porque dessa palavra e apenas dessa palavra nós recebemos vida, como nós veremos hoje. Então entenda, de todos os distintivos que nós podemos considerar, qual seria o maior, senão o de amar e ser conduzido pela santa lei do Senhor? É dela que provém tudo, não é? Nós recebemos tudo dela. Dela vem o aval, dela vem a autorização, dela vem a instrução. O nosso caminho para a cidade santa, para a Nova Jerusalém, ele é construído pelos tijolos da lei de Deus. Por meio da palavra de Deus, nós nos encontramos e nos relacionamos com o nosso próprio Senhor e Salvador, Jesus Cristo, com Deus Pai Todo-Poderoso e o seu Santo Espírito, na Trindade Santa, por exemplo. Através dela, nela, na própria palavra de Deus, nós encontramos a legislação que rege a nova cidadania que recebemos. Não existe nenhuma outra palavra, nenhum outro código de lei, nenhuma outra legislação que rege a nova cidadania que nós recebemos. Somente essa. Por isso nós estamos estudando, refletindo e nos aprofundando no Salmo de número 119. Para nós não esquecermos, meus irmãos, da onde vem o nosso oxigênio, onde encontrá-lo e o que significa esse oxigênio. Então, para a gente não esquecer, no Salmo de número 119, nós encontramos, por exemplo, o detalhar, o desenvolvimento, a explicação do que é dito do bem-aventurado, do justo, do crente no Salmo de número 1. Antes o seu prazer estava na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele desenvolve toda essa temática em todo o Salmo de número 119. Mas também nós encontramos no Salmo de número 119, por exemplo, a ampliação da descrição dos atributos da lei de Deus, apresentado no Salmo de número 19, a partir do versículo 7, quando ele diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. A nova criatura compreende a doçura dessa palavra. A nova criatura compreende a vida que flui de cada letra, cada sílaba, cada conjunção, cada sujeito, cada adjetivo, cada objeto direto, cada proposição, cada palavra que sai da Sagrada Escritura de Deus.
E quando ela é proferida pela boca de santos do Senhor, simplesmente as ovelhas dizem amém, dobram suas cabeças e recebem do alto a instrução do céu. Não tem como ser mais evidente do que isso. Amar a lei de Deus e depender dela é um distintivo de nascer de novo. Naturalmente. Claramente, aqueles que nasceram de novo, aqueles cuja vida eles receberam do alto, não consideram a lei de Deus como meras instruções, meras dicas, meras possibilidades, nem como meras regras moralistas para esconder a sua carnalidade, o seu coração negro e podre. Muito menos consideram a lei de Deus como um mero alimento intelectual. Eu quero conhecê-la mecanicamente, embora isso não me traga vida, embora isso não alimente um coração que foi colocado por Cristo. Tiago, no capítulo 1, no versículo 25, ele diz: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, ouvinte que não persevera, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Não é por acaso, por exemplo, que a carta de Tiago no Novo Testamento é considerado Provérbios neotestamentário, o Provérbios da Nova Aliança. Não é à toa, por exemplo, que nós encontramos muitas palavras com hebraísmo, com características hebraicas, que, para quem não sabe, foi a língua na qual foi escrito o Antigo Testamento. Não é à toa, por exemplo, que Tiago é considerado, por exemplo, o líder dos cristãos judeus. Nos sermões anteriores, meus irmãos, nós vimos dois grandes pontos. Considerando que um distintivo cristão é que novas criaturas amam a lei de Deus, nós observamos no primeiro sermão que o caminho da nova criatura é determinado pela lei de Deus. Não pelo que ele acha, não pelo que os seus pais acham, não pelo que os seus parentes acham, mas pela lei de Deus. Nós consideramos no segundo sermão que o caminho da nova criatura é purificado pela meditação da palavra de Deus. Ele observa, ele a tem como digna de aceitação. Ele acomoda essa palavra no coração, empurrando, encaixando, através da súplica e da meditação, essa palavra no seu coração, nos compartimentos que ainda existem resquícios do velho homem, trapos do velho Adão. Hoje nós continuaremos um pouco mais a nossa reflexão sobre essa temática, desenvolvendo um pouco do que significa esse caminho. Por exemplo, hoje nós vamos refletir o porquê o único caminho que o cristão conhece é a palavra de Deus, embora isso não será o tema da nossa reflexão. Quando nós olhamos o Salmo número 119, meus irmãos, nós percebemos alguns tons diferentes na forma como ele se expressa. Eu digo tons porque os salmos, eles tanto são orações como são cânticos. Mas dentro dessas orações, dentro desses cânticos, nós encontramos gêneros de oração e gêneros de reflexão, por exemplo. Nós encontramos no Salmo número 119 esses dois gêneros, oração e reflexão. Não é muito difícil de perceber. Eu gosto de passar essas instruções para vocês, tanto quando eu falo, por exemplo, de paralelismo, como quando eu falo dos vários sinônimos que são observados para descrever a palavra de Deus, como essas características de tons diferentes, para que você, ao ler a palavra de Deus, possa identificar e perceber o que está acontecendo naquele momento na mente do autor.
Nós encontramos, por exemplo, nesse salmo, e esse é o trecho que nós meditaremos hoje, um tom em forma de oração, em que o salmista ele ora a respeito da palavra de Deus e como ele se relaciona com essa palavra de Deus como devoção ao seu próprio Deus. Então lembra lá do tema, um distintivo cristão: novas criaturas amam a lei de Deus. O tema para a nossa reflexão hoje: uma nova criatura compreende que a verdadeira vida flui da palavra de Deus. A verdadeira vida flui da palavra de Deus. A nova criatura entende que a vida que ela recebeu, veio de outra realidade, outro planeta, outro mundo, e que ele só encontrará vida em tudo que vier desse mundo, em nenhum outro lugar. Tudo tudo que ele encontrar prazer ou vida em outro lugar, senão nessa realidade, será simplesmente alimento para a velha carne, para o velho Adão, e testemunho do seu desprezo para Deus, para a igreja, para Cristo, para a comunhão dos santos e para o Espírito Santo de Deus. No Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 4, no versículo 4, nós encontramos o Senhor Jesus usando, por exemplo, as Sagradas Escrituras para repreender a Satanás. Num determinado momento ele cita Deuteronômio e ele diz o seguinte: não só de pão viverá o homem. Aí você pode aplicar de muitas coisas, tá bom? Não somente do seu trabalho, não somente dos seus estudos, não somente do sustento que você tem, sei lá, dos seus parentes, não somente dos seus recursos, não somente da sua inteligência, não somente da sua sabedoria. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Ora, é óbvio a reflexão dessa citação do Senhor. Se ele comer só pão, ele não viverá. Para ele viver, ele precisa do alimento que vem da boca de Deus, que é a sua própria palavra. Caso contrário, a sua vida será morte. Mas o Senhor Jesus fala à multidão de forma bem mais específica. Em João capítulo 6, versículo 35, ele diz: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E é interessante demais essa expressão que o Senhor usa. Jamais ele sentirá necessidade de nada, de qualquer outra coisa. Jamais ele ansiará por qualquer outra coisa, porque ele tem Cristo. Ele tem o Senhor da vida. Ele não precisa de nenhum outro artifício para ele se sentir vivo, para ele se sentir feliz. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Aquele que nasce outra vez não consegue desvincular, evidentemente, o Senhor Jesus Cristo de sua santa e maravilhosa palavra. Até porque é nos dito várias vezes em João capítulo 1 e também, por exemplo, em Apocalipse capítulo 19, que Cristo Jesus é a palavra de Deus, é o verbo de Deus que se tornou carne. Embora nós não precisaríamos dessa reflexão ou dessas citações para entender que é impossível separar o Deus triuno da sua palavra, por exemplo. A nova criatura, ela compreende que a santa palavra de Deus, por exemplo, é o oxigênio da nova vida que recebeu. Nós já refletimos sobre isso. Ela só respira pela palavra de Deus. Daí então nós podemos considerar como é estranho um crente que passa dias e dias sem ler, sem meditar e sem orar a palavra de Deus. É absolutamente estranho. O mais estranho ainda é esse dito cristão esperar
ter vida, maturidade e sobriedade, desprezando o único alimento pelo qual ele vive. A nova criatura compreende, portanto, que a verdadeira vida flui da palavra de Deus. Isso gera duas consequências, ou isso é resultado de duas reflexões. Vamos dizer assim, é melhor para a gente compreender o tema. Então, a nova criatura compreende que a verdadeira vida flui da palavra de Deus. Nos versículos que ele vai descrever, do versículo 17 até o versículo 24, nós vemos o porquê ela entende que somente a verdadeira vida flui da palavra de Deus. Primeiro, ela compreende que a nova vida consiste em ser nutrida pela palavra de Deus. Versículo 17 até o versículo 21. Do versículo 22 ao versículo 24, nós vemos que o prazer da nova vida está em viver segundo a palavra de Deus. Então nós vamos refletir nesses dois pontos que fazem referência à temática que eu mencionei para os irmãos. A compreensão da nova criatura, de onde procede a verdadeira vida. É bom destacar essa questão de verdadeira vida. Infelizmente, nós temos que dar essas ênfases, meus irmãos. Porque você, por exemplo, pode ter algum prazer na pornografia. Você pode ter prazer na sua vida de ativismo. Você pode ter prazer nos seus estudos, porque você considera um futuro em que os seus estudos construirão o caminho para você ter esse determinado sucesso. Você, por exemplo, pode ter prazer e vida que flui de um determinado tipo de relacionamento. Mas essas coisas são extremamente frágeis. Basta elas ruírem o mínimo que seja para você se aperceber que você construiu a sua vida como um castelo de areia. Um simples vento o derribou. Mas você pode ter momentos em que você identifique outras fontes de vida. Por isso que é importante a compreensão de que somente a palavra de Deus determina o caminho sobre o qual nós andamos. E somente a palavra de Deus purifica a nossa vida através da meditação. Esses dois primeiros blocos, eles formam um prólogo, um prefácio para todo o restante dos versículos do Salmo de número 119. Primeiro ponto. A nova criatura, ela passou por uma experiência transformadora, arrebatadora, sobrenatural, evidentemente. Assim como Nicodemos ficou espantado, a nova criatura também se espanta com a nova vida que recebeu porque não compreende e se depara com várias situações completamente antagônicas, opositoras, contrastantes com a vida que ele tinha antes. Olha como é interessante, ela continua tendo o mesmo trabalho, ele continua tendo os mesmos parentes, ele continua tendo os mesmos relacionamentos, num estalar de dedos, de um dia para a noite, num piscar de olhos, numa transformação da velha criatura para a nova criatura, mas agora ele é outra pessoa. A sua mente muda. Seu coração foi transformado. Os seus anseios são completamente modificados. Os seus sonhos são reconstruídos. As suas ambições estão apontadas para o alto. E de repente ele entende que nada mais satisfaz a ele. Nada mais nutre as ansiedades do seu coração. Nada mais o alimenta. A nova criatura, então, entende que só existe uma coisa que saciará o seu anseio pela eternidade. Bom, essa coisa esse alimento que sacia, é a palavra de Deus, que nos direciona para outros instrumentos de graça, não é verdade? A oração, a comunhão dos santos, as ordenanças, os louvores, os cânticos, as meditações, a formação de uma família piedosa, um testemunho num trabalho piedoso. Então, existe na nova criatura um profundo anseio de ser nutrido pela palavra de Deus, simplesmente porque
Ele entende, ela entende que não há vida sem essa palavra. E isso gera um anseio vital. Ao contrário daquela retroalimentação destrutiva do pseudo-cristão, esse anseio vital gera uma retroalimentação de vida. Agora, essa porção aqui do Salmo 119, do versículo 17 até o versículo 24, ela ganha um tom de oração. Por isso que eu fiz referência anteriormente para você. Ele é o salmista clamando a Deus. E é interessante porque esse clamor, meus irmãos, já é muito instrutivo. Nós só clamamos, nós só levamos a Deus algo que realmente nos importa. As palavras que são colocadas aqui, você vai perceber que são palavras extremamente emotivas, carregadas de sentimento, carregadas de emoção e profundamente radicais quanto à necessidade que ele tem de vida. Por exemplo, nós podemos perceber facilmente que o tom dessas palavras, ele carrega uma ideia de oração. Olha o versículo 17. Seja generoso para com o teu servo. Ele está se dirigindo a Deus. Ele está clamando ao Senhor. Bom, naturalmente, meus irmãos, ele espera uma resposta positiva de Deus diante do seu clamor. Até porque a oração dele coincide com aquilo que Deus espera do bem-aventurado. O que é que gera nele essa oração? O que é que gera nele essa petição? Olha comigo, eu vou ler o versículo todo, depois nós desenvolvemos. Versículo 17 e versículo 18, eles estão intrinsecamente unidos, não somente porque um está próximo ao outro, mas porque os dois versículos, eles aprofundam o significado um do outro. Seja generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Ora, nós temos aqui dois imperativos, duas ordens, e aí nós já devemos ficar um pouco alertas por isso, porque como nós podemos considerar o fato de que o salmista está dando ordens a Deus? Ser generoso é um mandamento, é uma ordem, e desvenda é outra ordem. O tom aqui, por ser colocado dessa forma, é para demonstrar o profundo anseio, o profundo desejo. E é interessante, meus irmãos, como o salmista aqui, ele descreve, por exemplo, o que significa para ele a generosidade de Deus. Bom, não somente para ímpios, mas para muitos cristãos hoje, ou muitos professos crentes, a generosidade de Deus é salvá-lo, por exemplo, do coronavírus. A generosidade de Deus, por exemplo, é não fazer a sua empresa ou o seu negócio falir. A generosidade de Deus, por exemplo, é guardar o seu emprego, os recursos que ele tem para alimentar a sua família. A generosidade, por exemplo, de Deus é lhe dar uma casa, um carro, um veículo de qualquer forma. A generosidade pode ser passar num concurso público ou entrar na faculdade. Mas é interessante porque isso tudo, apesar de serem coisas boas, isso não é vital para aquele que nasceu de novo. A sua vida não depende disso. Ele deseja algo que realce cada vez mais nele esse prazer que ele tem por Deus. Eu vou usar uma ilustração assim, muito pobre, mas extremamente precisa. Sabe alguém que está cada vez mais viciado, por exemplo, num narcotráfico, num narcótico, desculpa? Cada vez mais viciado no narcótico, cada vez mais. Ele quer e quer cada vez mais. Ele anseia e quer com mais regularidade e cada vez mais, porque naquilo naquele momento ele encontra uma saciedade que nada vai dar a ele, que ele entende que nada pode suprir e ele quer cada vez mais. E com pausas entre as porções que ele toma cada vez menores, porque ele entende que daí sai vida. Então olha o que o salmista constrói aqui para a gente.
Eu faço um desenho aqui, meus irmãos, do gráfico. Se você tivesse um papel e uma caneta, você poderia fazer esse desenho aí. Você entendeu o paralelismo. Quando ele diz assim, ó, ser generoso para comigo, essa primeira parte do versículo 17 está ligada com a primeira parte do versículo 18. A generosidade de Deus para com o nova criatura significa desvendar os olhos dele. Para quê? Não para que ele tenha prazer em coisas que não são pertinentes ao novo céu e à nova terra, mas para que ele tenha cada vez mais prazer no Senhor. Assim como a segunda parte do versículo 17 está ligada à segunda parte do versículo 18. Quando ele diz, ser generoso para com o teu servo. E ele, é como se ele dissesse, Deus, eu estou dizendo que para mim, e o Senhor está vendo no meu coração, a tua generosidade significa abrir os meus olhos para que eu veja. Ele já vê. Ele vê o deleite que tem na palavra de Deus, mas ele quer ver mais. Ele quer ser capturado de forma mais intensa. Para que ele quer isso? Por que ele quer observar isso? Por que ele quer desfrutar disso? Olha a segunda parte do versículo 17. Para que eu viva. Olha como é interessante. Para que eu viva. O que é viver aqui? Olha para a segunda parte do versículo 18. Viver é contemplar as maravilhas da tua lei. Existe uma realidade vital de relacionamento entre o crente e a palavra de Deus. Agora, é interessante, se o Senhor, o salmista ele diz, seja generoso comigo, né? Ou faze-me o bem. Algumas traduções colocam, faze-me o bem. Mas é interessante de onde vem essa palavra. Muitas dessas palavras, meus irmãos, por exemplo, são tiradas do acadiano, por exemplo, da língua acadiana, que são desenvolvidas e absorvidas, por exemplo, para a língua hebraica e são desenvolvidas. A raiz dessa palavra, etimologicamente, faz referência, quando ele pede para que Deus seja generoso para com ele, faz referência a crescimento, a maturidade. É inevitável chegar a essa conclusão. Não existe como, desenvolvendo um profundo relacionamento de meditação e aprendizado da palavra de Deus, não experimentar crescimento e maturidade. É isso que ele quer. Essa é a retroalimentação vital. Ele não quer, em hipótese alguma, que os seus olhos sejam fechados. Aqui, nesse mesmo contexto aqui, nós vamos ver em outros momentos, o salmista ele está sendo perseguido, ele está padecendo sob algum tipo de perseguição, ele está sendo censurado pelos seus opositores, ele está sendo envergonhado pelos seus opositores, e isso pode nublar diante dos seus olhos e o seu coração, por exemplo, as promessas da palavra de Deus, o consolo da palavra de Deus, porque ele não vive por vista, não é? Ele vive por aquilo que Deus diz. Então ele clama ao Senhor para que diante dos seus olhos a palavra de Deus seja mais forte, mais poderosa, mais reluzente do que a perseguição e o sofrimento que ele está passando nesse instante. Ser generoso para com o teu servo. Nós poderíamos então desenvolver um pouco mais a nossa reflexão, por exemplo, como ele se identifica. A gente percebe que ele não é um ser autônomo. Ele não é dele mesmo. Ele é o servo de Deus. Assim como a palavra é de Deus. Teu servo, a tua palavra, meus olhos, a tua lei. Tudo é teu. Me dá mais de ti, Senhor. Os irmãos observam aqui, quando ele clama a Deus, faz-me o bem, ser generoso. Ele pensa em crescimento, em maturidade, para que ele possa viver, observar. Evidentemente aqui, como nós já temos falado, observar significa guardar e não somente olhar, não vislumbrar somente, para que ele possa observar, guardar, mas essa palavra ela tem uma expressão um pouco mais específica, significa observar para ser conformado à tua palavra. E ele repete a mesma ideia, desenvolvendo um pouco mais. Quando ele diz assim, por exemplo, desvendo os meus olhos, fazendo paralelo com o fato da generosidade de Deus
contemplar a sua vida, quando ele diz desvenda os meus olhos, é um clamor para que os seus olhos não deixem de ver. Meus irmãos, se nós considerarmos por um instante somente esses 2 versículos, a gente vai entender o que o salmista quer dizer. Quantas vezes você leu a palavra de Deus e não significou nada para você? Quantas vezes você se deparou com a palavra de Deus, você leu um capítulo, você deu 2 capítulos, você orou simplesmente de forma mecânica, porque você sabe que tem que ler e depois tem que orar, ou tem que orar antes, tem que ler e tem que orar depois, mas ela não perfurou o seu coração. Ela não lhe constrangeu diante da santidade de Deus e a sua pecaminosidade. Talvez nós precisemos fazer essa oração. Não permitas, ó Deus, que os meus olhos não vejam as tuas palavras. Porque quando você lê essa palavra como lê uma receita de bolo, você não está enxergando a palavra de Deus. Você não está contemplando, ela permanece oculta a você. Seria um termo, então, para desvendar aqui. Tira do oculto, tira do mistério as tuas palavras diante dos meus olhos, para que eu contemple. Esse termo aqui, meus irmãos, contemplar, faz um paralelo maravilhoso com o que ele falou em desvendar. Significa para que seja impossível os meus olhos não verem as maravilhas da tua lei. Às vezes os nossos olhos não veem as maravilhas da lei de Deus, não é verdade? Bom, nem sempre nós teremos experiências profundas, isso é verdade. Mas aí nós oramos. Nós oramos. Por quê? Porque é vida. Isso é vida. Experimentar a palavra é vida. Não nos contentemos quando não temos essas experiências. Nós temos que ter a experiência com a palavra, experiência de vida. Ela acusou o meu pecado. Ela me mostrou novos céus e nova terra. Eu contemplei o meu Salvador. Foi corrigida uma percepção errada que eu tinha sobre a igreja, sobre a caminhada cristã, sobre o meu trabalho, sobre a educação dos meus filhos, sobre como eu me relaciono com o meu cônjuge, sobre os meus anseios para o futuro. Mas aqui também tem um alerta que eu preciso mencionar. Bom, esse alerta não é uma falha do Salmo, mas é por causa da nossa natureza caída mesmo. O Salmo mesmo, ele não deixa margem para isso, mas nós, meus irmãos, com toda sinceridade, nós não precisamos de margem para errar, né? Nós fabricamos a margem. Nós tiramos a margem do bolso. Por quê? Porque é possível termos uma atitude completamente consumista em relação à palavra de Deus. E, consequentemente, em relação à igreja. E, consequentemente, em relação aos líderes. Quando nós pensamos, por exemplo, que nós estamos aqui só para sermos servidos. Eu sou o seu coach. Aí eu tenho um coach substituto. É o George. É o coach substituto. Personal prophet, né? Ele vai massagear o seu ego espiritual. Não é assim? Nós temos que ter cuidado, meus irmãos. Se essa palavra estiver causando um tipo de ânimo de você que não exige de você retribuição ao corpo e àqueles meios que Deus usou para chegar em você a palavra de Deus, existe uma concepção errada aí. Aqueles que nasceram de novo perceberão. Aqueles que nasceram de novo não se contentarão com isso. Porque isso eles têm no mundão. Na velha vida eles têm, não é assim? Eu recebo e eu entendo que eu sou merecedor, não dou. Eu recebo e é meu, besta quem me deu. Ó, até rimou, né?
Nova criatura, não. O padrão é muito alto, meus irmãos. O padrão é muito alto. É muito difícil ser uma igreja fiel às Sagradas Escrituras. É muito difícil. O padrão é muito alto. É muito elevado. Ímpios não suportam. Crentes carnais não aguentam. Não. O padrão é elevado demais. É por isso que, assim como o próprio salmista faz, para que ele não tenha uma concepção errada, como eu acabei de mencionar para vocês, é necessário então uma meditação sobre quem nós somos, do que nós precisamos e qual deve ser a nossa atitude. É o que ele vai falar no versículo 19 e versículo 20, que também é formado por essa estrutura de paralelismo. Ele diz assim, ele entende quem ele é. Você sabe quem você é? Nova criatura. O que isso significa? O versículo 19, ele entende o que significa. Eu sou um morador temporário na terra. Aqui nessa terra, eu sou um estrangeiro. Eu sou um peregrino. Essa figura de peregrino é interessante, como a nossa tradução coloca, porque ele está caminhando numa estrada, não é? Mas ele não anda na estrada desse mundo. Ele anda na estrada da palavra de Deus. Mas eu entendo quem eu sou. Eu sou um peregrino na terra. Eu sou temporário aqui na terra. Portanto, essa terra não pode me dar vida. Essa terra não pode suprir as minhas necessidades. Então ele clama, não escondas, não fique em segredo, não deixe oculto de mim os teus mandamentos. Depois nós vamos, quando terminar todas as reflexões no Salmo 119, nós vamos fazer uma reflexão só sobre os sinônimos e o significado deles, da palavra de Deus. Mandamento, decreto, juízo, ordens, promessa, palavra, para a gente entender um pouquinho mais. Mas olha como ele entende que ele é. Se existe algo aqui nesse mundo que tem saciado o seu anseio de prazer, de vitalidade, você precisa fazer essa reflexão se você realmente entende que nasceu de novo. Você é estrangeiro aqui. Essa terra não é sua, não. Para essa terra chegar a ser sua, ela vai passar pelo fogo. Ela vai ser purificada. Ela vai ser glorificada, assim como um dia você vai. Então, ela será sua. E tudo, cada esquina, cada fragmento, tudo saciará você. Tudo nela. Agora não. Agora não. Por isso que nós devemos ter muito cuidado, meus irmãos. Muito cuidado nós devemos ter com coisas, atitudes, atividades que ganham o coração do nosso cônjuge e dos nossos filhos. Nós devemos pastoreá-los nisso. Eu já falei algumas vezes na igreja. Não é possível, por exemplo, que o seu filho tenha mais prazer assistindo qualquer desenho animado do que um culto a Deus. Não é possível isso. Não é possível. Está errado, você está criando ele errado, você está educando para esse mundo e não para o mundo por vir. Ele vai para o inferno e você vai ter consciência disso. Não é possível. Atividades, estilos de vida, lembra de Daniel? Diante do banquete do rei, diante dos manjares do rei da Babilônia, ele não se deixou conquistar. Todos os dias, uma mesa é posta diante de você. Todos os dias. Com pratos que você julga apetitoso. Mas deixa eu dizer uma coisa, não é você não. São fragmentos do velho homem que ainda resiste em ficar preso a você. Mas a mesa é posta todos os dias. Mais dinheiro, prazeres carnais, vaidade, bens, conforto, promoções, vários alimentos. Mas entenda,
Você é peregrino aqui. Essa morada é temporária. Essa é a reflexão dele. Para você não julgar, por exemplo, a igreja, seus líderes na igreja, todos os benefícios que você recebe por fazer parte de um corpo de Cristo, para você não julgar da mesma forma que você julga o seu plano de saúde, da mesma forma que você julga a escola do seu filho, da mesma forma que você julga o seu trabalho, ou qualquer clube que você participa, ou qualquer coisa que você pague, eu tenho direito. Porque você pode chegar a esse tipo de conclusão. Existem várias igrejas que promovem esse tipo de pensamento também. Porque se acovardaram diante das imposições de crentes carnais, instrumentos do diabo, para deturpar o testemunho de Cristo. Líderes frouxos, fracos. Qual é o pensamento da nova criatura? Versículo 20. Olha quando o seu filho começar a chorar e se espernear porque quer que você compre alguma coisa. Olha quando o seu cônjuge começar a desenvolver argumentos para tirar de você algum benefício. Olha para a sua alma mesmo, para o seu próprio coração. Quando você desenvolver uma redoma de argumentos para você satisfazer o seu pecado. A nova criatura sente um peso de necessidade e ansiedade, mas não por coisas terrenas, não. Ele pode usufruir, mas isso não é um motivo do peso de necessidade que ele tem. Quando ele diz aqui, versículo 20, consumida, a expressão quer dizer literalmente definhando, ou esmagada, ou moída. Existe um peso pela palavra de Deus sobre mim. Um peso de vida, não é um peso de morte, é um peso de vida. E eu sinto como se a minha alma estivesse definhando por ela. Consumida, definhando está a minha alma. Esse termo, consumida, definhando, faz paralelo com desejar. Significa ansiedade. Ansiosamente, incessantemente ou ansiosamente, todo o tempo por teus juízos. Consumida está minha alma, por desejar incessantemente, todo o tempo, os teus juízos. É isso que eu anseio. Ora, se o justo tem essa compreensão da necessidade vital pela palavra de Deus, aqueles que não têm essa necessidade vital pela palavra de Deus, naturalmente, eles serão assistidos por Deus de forma oposta, não com vida, mas com maldição, com juízo de Deus. Ele diz, increpaste, e aqui é interessante, meus irmãos, porque essa palavra increpar significa, se for de algo bem simples, significa repreendeste. Então, olha como é interessante. Essa palavra faz o contraste com o termo palavra, ou com o conceito de palavra. Porque para o justo, para o bem-aventurado, Deus profere a palavra dele. Deus sopra a palavra dele. Para o ímpio, para aquele que não tem anseio pela palavra do Senhor, Deus repreende, Deus grita. Grita contra quem? Contra aquele que se julga superior à sabedoria da palavra, contra os soberbos, os presunçosos. E a repreensão do Senhor, que é o termo increpaste, o que é que faz? Os torna malditos. A expressão é de receber a maldição. São amaldiçoados. Não faz contraste com o versículo 17? Seja generoso para com o teu servo, para com o arrogante, presunçoso, para aquele que se julga, por exemplo, acima do conselho da palavra de Deus, Deus os torna
malditos, amaldiçoados. Agora, por que ele chega a esse diagnóstico? Por quê? Olha o restante do versículo que diz: eles, os soberbos, os presunçosos, eles receberão do Senhor o pronunciamento de amaldiçoados, porque eles se desviam dos teus mandamentos. A expressão que é colocada aqui para se referir à palavra de Deus, mandamentos, é muito pontual, tem um propósito específico. Por quê? Porque mandamentos são ordens que exigem obediência. Porque eles se desviam dos teus mandamentos. O justo não. O justo anseia por obedecer os teus mandamentos. Lembra lá do nosso tema. Novas criaturas amam a lei de Deus. Porque elas compreendem que a verdadeira vida flui da palavra de Deus. Portanto, viver a nova vida, foi o ponto que nós vimos, consiste em ser nutrido pela palavra de Deus. É a única nutrição que nos dá vida. Sabe, um xilito não alimenta, né? Uma recheada não alimenta, né? Essas besteiras não alimentam, mas você não morre de fome por ela instantaneamente. Você não morre. Você pode pegar o que aí, ó? Diabetes, né? Pode ficar com pressão alta, pode pegar uma gastrite, né? Você pode ter os seus músculos definhando, ter massa gorda e não massa magra, não é? E aí ficar obeso. Então isso vai levar um tempo. Quando você substitui a palavra de Deus por essas porcarias, você não vai morrer na hora, não. Você vai criar filhos do diabo. Você vai se relacionar com um esposo omisso, uma esposa insubmissa. Você vai destruindo o seu casamento paulatinamente. Qualquer moral que lhe distinguia como ético no seu trabalho vai ruir. É isso. Você vai gradativamente, assim como doenças no nosso corpo, você vai gradativamente, né? Ou então não, então você pode ter uma morte súbita, né? Mas, no geral, o que nós vemos é quando esses abandonos acontecem, você vai morrendo gradativamente. Aí quando alguém diz assim, olha a gordura, que é a besteira, né? Você está comendo besteira, olha, você está comendo a gordura demais, você não deveria comer a gordura. Não, besteira, para quem não faz mal não, porque eu corro ali um pouquinho, seria o quê? Não, tranquilo, eu vou assistir esse filme aqui, por mais que ele seja depreciativo, mas depois eu leio a palavra de Deus, faço um devocional, leio um bom livro, e aí você vai dando desculpas para isso, né? Como nós fazemos, por exemplo, com a nossa saúde. Você vai dando desculpas para isso. Mas você pensa que essas coisas estão nutrindo você, mas não estão nutrindo. Você vai morrer. Você está morrendo aos poucos. E essa atitude que você tem já é uma profecia do seu destino eterno. Você vive uma vida de morte. Mas a nova criatura também entende que o prazer da nova vida, e esse é o nosso segundo ponto, está em viver segundo a palavra de Deus. Não viver conforme a palavra de Deus não é vida. Não é vida. Porque nós só podemos entender vida como aquela que foi dada do alto. E a palavra de Deus veio do alto. Versículo 22 e até o versículo 24. Então, essa verdade, meus irmãos, encontra uma triste realidade com o nosso tempo. Se vocês observarem com cuidado, as igrejas estão lotadas de crentes que não sentem prazer na palavra de Deus. Não sentem. Tem que ser empurrados para ler a palavra de Deus. Tem que ser exortados para ler a palavra de Deus. Porque também se os seus pastores não fizerem isso, eles vão causar mais dano à igreja. Porque é isso que crente imaturo faz. Crente imaturo só faz isso. Só causa dano e prejuízo. Eles gastam, por exemplo, mais tempo em redes sociais do que lendo e meditando nas Sagradas Escrituras. Você pode fazer essa conta rapidinho. Quanto tempo gasta em redes sociais do que, por exemplo, lendo a palavra de Deus e depois meditando na palavra de Deus ou lendo um bom livro sobre ou fundamentado na palavra de Deus? Então, reflete comigo aqui.
sinceramente, por um instante, quais coisas ou atividades lhe dão mais prazer do que ler a palavra de Deus? Bom, você não precisa falar alto para quem está do seu lado aí, não é? Só pensa, porque existem, eu sei que existem. Quais coisas ou atividades lhes dão mais prazer do que ler, meditar, refletir na palavra de Deus? Nós encontraremos. Agora, o que nós fazemos quando nos deparamos com isso? O que nós fazemos? Porque uma coisa, meus irmãos, é visitá-la, porque dela depende a nossa vida. Eu vou ler. Eu tenho aqui um plano, é um plano anual. Eu tenho que ler 3 capítulos hoje. Eu tenho que ler, eu vou ler. Para a gente não morrer, né? Porque é a única corda que nos segura diante de uma vida completamente distante, por exemplo, da comunidade dos santos. Você não é igreja, por exemplo. Sua vida não é ao redor da igreja. Você não tem comunhão com os irmãos. Você não tem relacionamento. Você mal lê um livro cristão. Você é quase que completamente autônomo já. Então você tem que pelo menos ler o seu checklist diário da leitura anual. Pelo menos isso, para que você não morra. Mas uma coisa é fazer isso. Outra coisa é desejar incessantemente a palavra de Deus, como nós vimos. Sabe quem são esses? São crentes peixes. Eu estava observando que de vez em quando você está diante de um lago, diante de um rio, o peixinho ele tem que subir para pegar oxigênio. Já parou para prestar atenção? Está no aquário, né? O peixe ele sobe, pega um pouquinho de oxigênio, mas é peixe. Mas é interessante. Porque o oxigênio que tem ali na água, ou lá de baixo, não consegue suprir a necessidade que ele tem de oxigênio. E aí, quando ele está no limite, ele tem que subir e pegar um pouquinho de oxigênio para que ele viva. É desse jeito com crentes. São os crentes peixe. Assim mesmo. Eles não dão atenção à palavra de Deus, como deveria dar. Eles não dão atenção à igreja, como deveria dar. Então, eles começam a definhar. Mas eles não tomam atitude logo, não. Eles continuam lá embaixo, como o peixinho. Não quer subir. Continua lá embaixo. Ficam definhando, começa a aparecer alguma coisa no seu casamento, começa a aparecer alguma coisa no seu trabalho, começa a aparecer a coisa na criação dos seus filhos, na interação com os parentes, mas eles estão lá embaixo. Então eles caem no desânimo. E de repente isso leva à imoralidade, à pornografia, à apatia no lar. Então quando os seus casamentos, por exemplo, a sua vida começam a arruinar mesmo, então eles sobem. E aí eles buscam a palavra de Deus, aí eles buscam o aconselhamento dos líderes, aí eles buscam a igreja. Crentes peixinhos. Assim. É muito difícil considerar que alguém nessa postura tem a palavra de Deus como um alimento da sua alma. É difícil considerar que a pessoa dessa nova criatura, é difícil. Eles vão atrás de conselho, de autoestima, de apoio emocional. Mas eles não têm prazer na palavra de Deus. O prazer da nova vida está em viver segundo a palavra de Deus. Lembra que aqui o tom é de oração. O salmista ele não está fazendo, por exemplo, uma reflexão sobre a palavra de Deus. Ele está clamando a Deus em relação a ele e a palavra. Ele não consegue imaginar por um instante sequer que os seus olhos não contemplem a maravilha da palavra de Deus. Porque nisso está o seu prazer, o sentido que ele tem de vida. Então, para a nova criatura, existe uma profunda consciência de irrepreensibilidade, de que ele seja uma pessoa irrepreensível. Ele é testemunha do rei. Ele é arauto do rei. Ele é embaixador de Cristo. Ele é um cidadão dos céus.
Existe um profundo senso de que ele seja encontrado aprovado, irrepreensível. O crente não testemunha de si mesmo. Ele testemunha daquele que lhe deu vida. Não é por causa da sua reputação. Porque a sua reputação consiste na reputação de outro. Esse é o ponto. Porque senão você vai ser o presunçoso lá. O arrogante lá. Que vai ser amaldiçoado. Então, diante de tudo isso que nós vimos até aqui, ele ama e busca viver segundo os santos mandamentos de Deus. Contudo, meus irmãos, ainda assim ele é perseguido. Ele recebe, por exemplo, a censura dos seus opositores. Como? Olha o versículo 22. Ele está clamando ao Senhor. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus mandamentos. Olha o que ele diz. Eu não vivo para mim, Senhor. Eu não vivo segundo a minha palavra, mas mesmo assim estou sendo censurado pelos meus perseguidores. Mesmo assim estou sendo motivo de chacota, vergonha, estou sendo desprezado pelos meus opositores. Esses que o Senhor os torna malditos, os soberbos. Mas então, ele testemunha diante de Deus, no versículo 23, que ele não se subverte a poderosos e influentes, ele não se deixa intimidar. Por quê, meus irmãos? Porque ele olha para a palavra de Deus, ele sabe onde está a sua vida e nisso consiste a sua lealdade, porque ele não pode reprovar aquele que lhe dá vida. Por exemplo, quando o Senhor Jesus fala aos seus discípulos, quando vê a multidão indo embora, e o Senhor diz, por que vocês não vão com eles? Para onde iremos? Diz Pedro. Se só tu tem palavras de vida. Para onde iremos? Quantos já não foram? Quantos? Quantos, meus irmãos, já não foram? Porque ficou com raiva do pastor? Porque ficou com raiva do irmão? Porque foi exortado quando não queria ser? Porque um parente se desviou? Porque um parente deixou a igreja? Quantos já não foram? Se a sua lealdade não for a Cristo, a sua lealdade lhe levará para o inferno. Entenda isso. Lealdade com seu pai, lealdade com a sua mãe, lealdade com seus filhos, lealdade com os seus patrões, lealdade ao seu emprego, lealdade a qualquer parente, lealdade a qualquer amigo, todas essas levarão você para o inferno. Se primariamente e sobre todas as coisas a sua lealdade não for a Cristo, a palavra viva. Versículo 23, olha. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim. Nós não sabemos o que é. Mas foi algo agressivo à esperança dele, ao testemunho dele, ao Deus dele, porque isso significou uma possibilidade ou uma condução para o abandono da confiança. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo, não vivo para mim, não eu, o teu servo, considerou nos teus decretos. Interessante, porque nós seremos pegos em momentos de prova, meus irmãos. Mas me deixa triste, meus irmãos, às vezes eu fico aqui em casa, sabe? Às vezes eu fico aqui no gabinete e eu vejo a placa diante de alguns irmãos, dizendo assim, ó, provação. E eu digo, meu Deus, mas por que ele não vê? Por que ele não enxerga? Ele já ouviu tanto sobre isso. Durante as pregações eu tento buscar o maior número de ilustrações, maior número de aplicações para abarcar todas as possibilidades, para mostrar para você. Existem as placas de advertências, existem as placas. Agora começa a provação. Existem. E meu Deus, por que ele não vê?
Cuidado com seu coração, meu. Cuidado com a necessidade de conforto que você tem. Cuidado pelo apego do mundo que você tem. Eles vão lhe enganar. Eles vão lhe enganar. Quantos cristãos não foram enganados por causa do cuidado contra o vírus? Quantos? Melhor morrerem fiéis do que viverem mais 10, 15 anos sem confiar em Cristo, sem amar a igreja, sem depender da palavra. Quantos foram enganados? Quantos? Eu lembro, lendo esse versículo, eu lembro de um texto que nós refletimos. As bem-aventuranças. A última bem-aventurança. Mateus 5, versículo 10 diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Lembra o versículo que ele diz? Ele diz o quê? O teu servo, Senhor, bem-aventurado por causa da justiça. Não tua, não minha, mas tua. Porque deles é o reino dos céus. Lembra o que Jesus diz? Não temam aquele que pode matar o corpo, e sim aquele que pode lançar o corpo e a alma no inferno. Tema. Existem discursos muito bem produzidos, revestidos de prudência. Mas se você olhar um pouquinho da boca daqueles que falam, você verá as presas do diabo. Verá. E se você chegar um pouquinho mais perto da sua boca, você sentirá o odor de enxofre do inferno. Palavras lindas, eloquentes, cheios de estatísticas. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e metindo de sério todo mal contra vós. Lembra lá? Príncipes sentaram e falaram contra mim. Ele diz então: regozijai-vos, diz o Senhor. Exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Não aqui, nos céus. Jesus teve conforto? Teve conforto. A cruz era box. Cruz box. Deitado lá, todo confortável. Você quer ter mais conforto do que o seu Cristo é? É? Você devia ansiar pelo testemunho da morte por ele. Você devia ansiar pelas provações por ele. Perder emprego por ele. Deveria. Você deveria. Você deveria mesmo. Você deveria fazer isso com todo o anseio do seu coração. Você deveria. O seu galardão está nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Como nós podemos então sermos novas criaturas, devendo a vida que nós temos a Cristo, e viver de uma forma totalmente diferente dos santos, dos profetas do passado e até mesmo de Cristo? Dá certo isso, meus irmãos? Qual é o ponto aqui do salmista? Se você abriu lá em Mateus, volta para o Salmo 119, versículo 24. Qual é o ponto do salmista? Para a gente fechar no versículo 24. Nenhum amargor dessa vida, perseguição, vergonha, opróbrio, nenhum amargor dessa vida é capaz de retirar, suplantar ou ser maior do que o doce prazer que o crente tem na palavra de Deus. Nenhum. Sabe o amargor da renúncia? Sabe o amargor de deixar alguma amizade? De deixar algum costume, de deixar alguma rede social, de deixar qualquer coisa para testemunhar da nova vida que você recebeu? Nada disso é maior do que o doce prazer que o crente tem na palavra de Deus. Chave de ouro, o versículo 24 fecha. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer. Lembra lá do Salmo 1, versículo 2. Os teus testemunhos são o meu prazer, são o meu deleite. Eu não me deleito em nada
senão nas doces promessas do Senhor. São o meu desejo, os teus testemunhos, tua palavra. Meus irmãos, entenda que a palavra do Senhor não são só letras, não são só conjunções, não são só proposições, são as suas promessas, são as suas advertências, são as suas maravilhosas instruções. E aí ele amplia mais, dando uma ideia do desenvolvimento de por que o seu deleite está. E aí ele usa outro termo para descrever a palavra e diz: são os meus conselheiros. Ora, conselheiros não para que eu me ame mais. Conselheiros não para que eu viva mais para mim. Conselheiros não para que eu abandone cada vez mais a igreja, a comunidade dos santos e vá buscar sucesso em outro lugar. Não, porque eles me dizem o caminho de me achegar a ti. São os meus conselheiros. Eles me orientam como eu faço para não me desviar da tua vontade. Meus irmãos, tudo que foi dito sobre deleite, vitalidade, satisfação até aqui, nesse versículo 4, ganha a sua afirmação final. Então, por que o crente coloca em tão alta conta a palavra de Deus, meus irmãos? Porque nada mais pode saciar o novo desejo que ele recebeu com a nova vida. Nada pode. Para a gente encerrar, é interessante como a palavra de Deus aqui assume um papel do sábio, do conselheiro. Literalmente quer dizer o homem, Ishá, o homem que dá conselhos. Então a palavra aqui, ela é personificada. Ela é personificada como aquele que dá conselhos. Ishá é mulher. E é interessante aqui, olha, porque não é por acaso que existe uma máxima bíblica: na multidão de conselhos há sabedoria. No Provérbios número 11, versículo 14, diz assim: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Em Provérbios 15, 22 diz: onde não há conselho, fracassa os projetos, mas com os muitos conselheiros há um bom êxito. Provérbios 24, versículo 6 diz: com medidas de prudência farás guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. Não por acaso, não por qualquer digressão, o puritano Richard Sibbes, ele disse que amigos piedosos são como sermões ambulantes. Talvez nós devamos dar mais atenção àqueles que personificam a palavra de Deus para nós. Aqueles que são sermões ambulantes, colocados por Deus para as nossas vidas. Talvez nós deveríamos orar com mais insistência ao Senhor, para que o Senhor não permita que seja apagado de diante dos nossos olhos as maravilhas da palavra de Deus. Talvez agora, por exemplo, você não tenha nenhum prazer de experiência e contentamento com a palavra de Deus. Isso tem alguns efeitos colaterais. Você não vai valorizar a igreja, você não vai valorizar os irmãos, você não vai valorizar a comunhão dos santos, você não vai valorizar as disciplinas espirituais, os meios de graça, você vai fazer várias suposições antibíblicas e você vai fazer várias conjecturas, você vai pensar sobre várias coisas que só fundamentam essa sua percepção contrária à palavra de Deus. Talvez seja a hora de você procurar alguém que personifique, por exemplo, esses conselhos.
Talvez seja a hora de você dobrar os seus joelhos e clamar a Deus para que não seja apagado de você, embora já esteja, mas não totalmente, as maravilhas da palavra de Deus. Porque muitas vezes, meus irmãos, a regra que nós vemos é que você não vai morrer logo. Você vai desenvolver várias doenças espirituais e você vai infectar várias pessoas até você morrer. Eu rogo ao Senhor que na vida de cada um de vocês possa ser encontrado esse distintivo cristão da nova criatura. Vocês amem a lei de Deus. Vamos orar. Meu Senhor e Deus, é impossível viver sem o oxigênio da Tua palavra. É impossível viver sem o maná dos céus. Não existe outro alimento senão o pão vivo que desce dos céus. Não existe vida sem a Tua palavra. Esse mundo não consegue, ó Deus. Não importa as produções, não importa a estética, não importa o discurso, mas esse mundo ele não é capaz de alimentar a nova vida que recebemos. É uma pena porque nós somos enganados, ó Deus, tantas vezes. Nós somos ludibriados, nós somos cegados, ó Deus, pelos banquetes desse mundo. Nos perdoa, ó Pai. Cura-nos dessas cegueiras momentâneas. Leva-nos para a Tua palavra. Arranca de nós qualquer deleite que não nos faça testemunhar de Cristo, qualquer deleite que não nos coloque mais próximo da vontade do Senhor, qualquer prazer que não nos faça viver segundo a Tua palavra, Deus. Que nós possamos experimentar as coisas que o Senhor nos deu para experimentar, mas sem subverter a Tua vontade, sem suplantar a Tua vontade, sem corroer a Tua palavra, meu Deus. Ajuda-nos, por favor, meu Pai. Em Cristo rogamos. Amém.